Boa noite a todos. Estamos aqui com muita alegria para estudarmos um pouco mais as obras complementares do Espiritismo e hoje escolhemos Busca e Acharás. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, da autoria de André Luiz e Emmanuel. Então, espíritos diversos. E escolhemos a página do capítulo 28, Vacinas da Alma. É tempo de vacina, é tempo de cuidar da saúde integral, é tempo de nós aprendermos a viver com alegria, a viver com gratidão, a externar, a manifestar o nosso lado humano mais nobre, mais bonito e promover uma convivência mais pacífica com os nossos semelhantes. E é por essa razão, então, que escolhemos esse texto. Vamos comentá-lo. Não permita que o seu modo de falar se transforme em agressão. Então, na dimensão da fala, precisamos atentar para a importância de como nós nos dirigimos através da fala para o nosso semelhante. Podemos erguer pessoas ou podemos afundá-las. Então, podemos prejudicar pessoas com o nosso jeito de falar, com a nossa fala, ou ajudar pessoas. Então, a escolha é nossa. Por isso, é preciso muita atenção antes de proferir os nossos apontamentos, as nossas considerações. Quando alguém nos solicite repetir nomes ou frases, atendamos a isso pacientemente, sem alterar a própria voz. Então, ao invés de nos irritarmos, busquemos compreender a dificuldade do outro que não conseguiu entender direito aquilo que nós explicamos, que nós falamos, que nós direcionamos. Então, é um teste de paciência e de humanidade também, porque todos sabemos que nem todo mundo tem a mesma acuidade de interpretação que outros têm, né? Então, é preciso ter esse carinho com o nosso semelhante. Ao falar, evite comentários ou imagens contraditórias ao bem, longe de qualquer interesse para quem ouve. Então, que a gente procure ser conciso, objetivo e não alugar os ouvidos alheios. Que a gente, ao falar, evite comentários ou ilustrações, descrições que não interessem ao ouvinte. Isso é respeito ao outro. Desprimorar os outros é o mesmo que desprimorar-nos. Então, falar mal do outro é menoscabar a importância do outro, deslindar o seu caráter com a nossa interpretação, é a mesma coisa de deslindar o nosso próprio caráter. Nós estaremos prestando a nós mesmos um grande desserviço, porque estamos manifestando um jeito de pensar a respeito do outro e oferecendo licença, autorização para que também pensem sobre nós daquela mesma forma, uma forma pessimista, negativa e muitas vezes até caluniosa. Trazer assuntos infelizes à conversação, lamentando ocorrências que já se foram, significa requisitar a poeira ou o lodo de caminhos já superados, complicando paisagens alheias. Então, importa que a gente cultive um profundo respeito pelo nosso semelhante e que na nossa conversação nós evitemos esses assuntos infelizes que já ocorreram no passado, para não trazer à tona coisas desagradáveis,
emoções negativas que podem interferir, prejudicando a outra pessoa. Atacar alguém será destruir hoje o nosso provável benfeitor de amanhã. Então, Jesus nos recomenda mansidão e censura a violência, censura até expressões descorteses para com o nosso semelhante. Então, é preciso cuidado no trato com aquele que nos ouve, com aqueles que convivem conosco, para não nos prejudicarmos a nós mesmos. Então, é preciso mansidão, paciência, tolerância, compreensão, bom senso. Por quê? O que nós queremos para nós, devemos querer também para o outro. Aquilo que nós desejamos que nos seja feito, façamos ao nosso semelhante, igualmente. E também denota, quando nós sabemos nos conter diante de considerações amargas, considerações fúteis, considerações ardilosas em relação ao comportamento alheio, nós estamos falhando em relação ao nosso dever de respeito e de caridade. Jesus nos recomenda indulgência, mansidão. Caridade para ele, no entendimento de Jesus, segundo os espíritos que revelaram a Allan Kardec, está numa das questões do Livro dos Espíritos, como é que Jesus entendia a caridade, e a resposta vem assim: benevolência para com todos, indulgência com o comportamento alheio. Então é preciso ser indulgente, não julgar negativamente, saber compreender e perdão das ofensas. Esse é o comportamento indicado para que a gente possa trilhar em paz o nosso caminho em perfeita convivência, ou, se não perfeita, mas em pacífica convivência com o nosso semelhante. Nós precisamos conviver com o outro. Todos nós pertencemos a uma mesma e grande família, a família humana. Nós devemos atentar para esse fato, interagimos uns com os outros e necessitamos uns dos outros. Somos interdependentes, precisamos uns dos outros, por isso Deus nos criou como seres gregários. Precisamos viver em sociedade e desenvolver, cultivar qualidades sociais de convivência. Diante de ofensas ou injúrias, coloque semelhantes pedras do desequilíbrio na santa cesta do perdão, para que se desfaçam nas fontes do esquecimento. Benevolência, indulgência, perdão. Então, que a gente se exercite nessa capacidade de compreender as atitudes alheias e de não nos deixarmos magoar, ressentir, mas que possamos oferecer o perdão às ofensas recebidas, entendendo que quem ainda utiliza desse recurso para se sentir melhor é porque verdadeiramente não conhece que estará fazendo mal muito mais a si mesmo. Abstenha-se de exagerar sintomas ou deficiências com os fracos e com os doentes, porque isso viria a fazê-los mais doentes e mais fracos. Então, aquela velha mania de nós nos vitimizarmos, de nós queixarmos, precisa ser esquecida, principalmente perante pessoas mais fracas e mais doentes. Nada de negativo pode fazer bem a elas. E se as amamos, como é nosso dever, cultivar o amor incondicional a todas as pessoas, devemos respeitá-las,
nessa condição de fragilidade ou de enfermidade e deixar de queixar as nossas próprias dores e sintomas com elas. É preciso respeitar a condição e a circunstância. Sem qualquer afetação ou bajulice, na base da esperança e da bondade, não existe ninguém que não possa ajudar conversando. Então, tenhamos a certeza de que, tanto quanto o silêncio, que é colo de Deus, pode amparar em certas ocasiões aquele nosso semelhante que esteja sofrendo, também uma conversação sadia, amorosa, acolhedora, pode ser transformada num bálsamo, num remédio a erguer pessoas que estejam em sofrimento. Então, nós devemos cultivar a capacidade da conversa que acolhe, da conversa que abraça, da conversa justa, verdadeira, sincera e que abre mão de todas as críticas e censuras e julgamentos, né? Nós devemos treinar a capacidade de acolher o nosso semelhante, de cultivar a simpatia no trato, a, a capacidade de nos colocar também no lugar daquele outro. Nós não podemos julgar ninguém, porque não sabemos a verdadeira dor de barriga que ele esteja sentindo, ou qual é o incômodo, o que é que está faltando na sua vida. Então, que nós saibamos nos conter diante de situações difíceis que muitas vezes são provocadas pelo comportamento impensado de alguns dos nossos irmãos. Que nós pensemos antes de reagir, que nós pensemos com calma antes de oferecer uma resposta. Observe que, do campo mental aos lábios, temos um trajeto claramente controlável para as nossas manifestações. E por isso mesmo, tão logo a ideia negativa nos alcance a cabeça, busquemos arredá-la, de vez que um pensamento pode ser substituído de imediato, no silêncio do espírito, ao passo que a palavra solta é sempre um instrumento ativo em circulação. Então, antes de falar, pensar. E pensar nos efeitos das palavras emitidas. Isso, no treino, nós vamos adquirindo e isso vai reverter num profundo ganho para nós mesmos. Assim como respeitamos, seremos também respeitados. E nos sentiremos gratificados, porque, afinal, nós não prejudicamos, não empurramos para o lodo aquele que estava em sofrimento. Nós, ao contrário, temos a possibilidade de amparar, de aliviar, conversando, ou, quando não pudermos dizer palavras amorosas, acolhedoras, então é bom optar pelo silêncio sem afetação, sem querer demonstrar que somos superiores. Porque além de todas essas coisas, esses cuidados, esse zelo com o nosso semelhante, nós precisamos cultivar também a humildade, que é a primeira das virtudes na escalada humana. Então, se nós nos demonstrarmos, ou se o nosso jeito de ser possa parecer soberbo, preconceituoso, dono da verdade, então não estaremos beneficiando o nosso semelhante e nem a nós mesmos. Então, que nós, modestamente, tenhamos uma postura cristã, uma postura amorosa. E quando não pudermos falar coisas agradáveis, que nós silenciemos. Sempre que nos decidirmos a usar esse processo de imunização, muitos males e provações serão automaticamente afastados
para a sustentação da paz em nós mesmos. André Luiz. Então, nós que almejamos tanto, ansiamos tanto pela paz no mundo, nós que nos indignamos com as injustiças, com as corrupções, com os desacertos na sociedade, no trânsito, nos diversos lares, nos crimes, em relação a tudo que é desvio da lei divina, e que nós queremos que construir ou oferecer o nosso contributo para a efetivação da paz nessa casa planetária, nessa nossa civilização, que nós procuremos entender então que a paz será refletida de nós para o nosso mundo de relacionamento, na sociedade que nós, da qual nós participamos. Então, a paz, primeiro, tem que ser cultivada intimamente, lá em nós. E nós já nos perguntamos, será que eu cultivo a paz? Será que eu não tenho arroubos de violência dentro de mim? Será que eu tenho buscado, ao invés de me irritar, de julgar, de desanimar, de indignar bruscamente, eu não tenho optado por refletir, por orar, por cultivar a serenidade? E isso nos faz lembrar daquela prece da serenidade, que diz assim: Senhor, conceda que eu possa ter forças para mudar aquilo que precisa ser mudado, que possa ser modificado, que eu possa participar desse processo. Senhor, conceda-me também o entendimento, a aceitação em relação a tudo aquilo que me chega, ou do exterior, ou mesmo na minha própria vida, que eu não posso modificar. Então, é preciso aceitar aquilo que a gente tentou mudar para melhor e não conseguiu, e depois muitas e muitas tentativas, então que a gente possa se resignar com calma, com serenidade diante daquilo que não pode ser mudado. E conceda-me, Senhor, o discernimento para entender, para separar uma coisa da outra, para que eu possa saber aquilo que eu devo me empenhar para modificar e saber também aquela outra coisa que eu não me desespere, mas que eu me resigne. Por quê? Se for um sofrimento muito grande, se for um conflito, naturalmente que eu tentei de todas as maneiras debelar e não consegui, é porque faz parte da minha caminhada. Porque nós aqui sofremos porque somos devedores perante a lei divina. E Deus nos oportuniza esse estágio aqui na Terra para o ajuste de contas. Não só para quitarmos-nos perante a lei, mas para ganhar conhecimento e dilatar, ampliar a nossa consciência, de tal forma que nós nos humanizemos com qualidade. Então, o grande objetivo é a humanização do homem. A humanização do ser humano é qualificar essa humanidade, essa vivência, que deve ser exercida com muita cautela, com muita reflexão, para a prática ou aplicação das leis que nos regem, as leis divinas. Então, queridos irmãos, nós hoje terminamos a nossa reflexão desejando a todos muita paz, desejando a todos uma conscientização cada vez mais ampliada para assegurar uma convivência pacífica entre todos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Gratidão por sua atenção.
Uma boa noite.